Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Seja qual for o horário que você esteja assistindo esse vídeo, essa aula remota, parabenizo você pela coragem, pela determinação, pelo entusiasmo de estar enfrentando, apesar dos obstáculos, não baixou a guarda diante de todas essas adversidades. Parabéns! Queria ressaltar o seguinte, na aula passada, melhor dizendo, eu gravei 3 vezes essa aula que estou gravando agora, a 5.2, e não saiu áudio, né? Espero que dê certo agora. Um probleminha que no computador, o computador já está velhinho, aguentou muito já, né? Mas então, olha, eu vou fazer algumas alterações na plataforma, tá? Especialmente nessas aulas, nessas playlists. Como eu só gravei uma aula, e aí eu estou gravando a 5.2 agora, que é a visão antropológica do novo normal, segundo Achille Mbembe. Então, eu peço que vocês observem atentamente como vai ser disponibilizadas as aulas, tá? Serão disponibilizadas as aulas em playlists, uma playlist com 2 aulas e assim sucessivamente. 5.1, 5.2. Vai estar no ícone laranja, é fácil, é tranquilo de resolver. O link principal, o título principal da aula vai ser os slides, serão os slides, tá? Então é só você clicar no título que você acessa os slides. Clica no 5.1 em laranja ou em azul, se você tiver no celular, que vai aparecer a videoaula, tá bom? Então vamos à nossa aula, tá? Nós já falamos sobre isso, falamos sobre avaliação, falamos sobre cultura e o instrumento, a cultura também como instrumento de visão de mundo. E vamos falar hoje sobre Achille Mbembe. Vamos falar hoje sobre Achille Mbembe. Oh, meu Deus, tomara que não trave, que dê tudo certo. Ah, professor, como é que o senhor grava? Eu gravo pelo Zoom. Estou aqui sozinho na sala de aula. Eu prefiro dessa forma porque muitos estudantes não podem participar no momento da aula, né? Às vezes a internet causa frustração, internet falha, sabe? O aluno não entra, aí fica aquela aflição, né? Aquela tensão. E apostando a aula, eu aparecendo aqui, faz de conta que eu estou pertinho de vocês, né? No ambiente. Lembra das aulas de filosofia do direito? Pois é. Então eu estou aí, juntinho de vocês, numa sala de aula, é só um exercício de imaginação, tá bom? Um exercício de imaginação, tá? Então, nós já estudamos sobre cultura, o mecanismo, né? Cultura como instrumento de visão de mundo. Então, nós estávamos estudando na aula passada sobre o mínimo existencial previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal e versus, em contraposição, à reserva do possível. Só para recapitular, o mínimo existencial é um princípio constitucional e, claro, que resguarda aí a dignidade humana. Já a reserva do possível alega que, olha, para ter o mínimo existencial é necessário haver um olhar sistêmico, né? Um olhar de planejamento econômico, social, político. E tem quem defenda que, independentemente disso, é necessário que o Estado garanta o mínimo existencial para as pessoas. Certo? Então, ou seja, seria praticamente improvável que tal princípio fosse aplicado corretamente, já que um país, seja ele qual for, tem a capacidade de promover certos direitos, sem prejudicar outros. Podemos entender como a velha história
de que nunca será possível agradar a todos absolutamente. No entanto, é necessário garantir o mínimo existencial para as pessoas manterem uma vida digna, né? E aí temos o padre Júlio Lancelotti, obrigado, pedi auxílio dos universitários. Júlio Lancelotti, que luta com todas as suas forças para garantir esse mínimo existencial para as pessoas. Moradia, alimentação, medicamento, um abrigo para as pessoas, para as pessoas que estão em condição de rua, né? Ou seja, para os moradores de rua. E é perseguido por isso. É perseguido por isso. Um ser humano que faz jus ao princípio da dignidade humana, ele é perseguido. O Estado não garante a proteção a ele, pelo contrário, violenta-o, seja com palavras ou com gestos. Em linhas gerais, portanto, é certo que sempre haja crítica ao mínimo existencial e desigualdade social entre classes, pois dependemos não só de leis, decretos e demais legislações que venham a ser criadas para mudarmos a situação da sociedade, não só brasileira, mas tantas outras. Tudo depende da condição do sistema, de seus recursos econômicos, políticos, mas nós insistimos no mínimo existencial. Há uma dicotomia entre as duas posições, como vocês puderam perceber, e a reserva do possível, né? E a reserva do possível, mas é necessário garantir esse princípio constitucional, que é o da dignidade humana. Uma pessoa com fome é uma pessoa que os seus direitos estão sendo violentados. Uma pessoa sem moradia é uma pessoa que também seus direitos estão sendo violentados. Então, vamos estudar agora o Achille Mbembe, que vai falar sobre a necropolítica. Quem de vocês assistiu, ou aliás, estudou um pensador africano na escola? Alguém estudou a cultura africana? Se eu pedir para vocês falarem sobre a África, vocês vão saber? Talvez vocês saibam mais dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o Brasil, do que a África, que tem tudo a ver com o Brasil. 80% da faculdade Cerrado é negra. Ou não? Se considera ariano, se considera um brancão, né, uma pessoa... Se você se considerar sendo negro, você se considerar mulata, se você se considerar morena, moreno claro e não negro, é necessário que você mude de posicionamento e reflita sobre isso. Nessa aula também vamos analisar uma obra, certo? Do Modestus Brocos, que é um espanhol que foi radicado no Brasil durante 30 anos. E ele escreveu uma obra excelente, escreveu não, pintou, né? Pintou. Nós vamos refletir nessa aula também sobre o conceito de necropolítica. Quem deve viver? Quem deve viver? Quem decide quem viverá? Quem decide quem vive? Hein? Essas são as perguntas que o Achille Mbembe irá fazer. Vamos ter até um grupo de discussão. Vamos ter até um grupo de discussão sobre Achille Mbembe, direitos humanos e Achille Mbembe. Quem vocês quiserem participar, vai ser na plataforma Moodle também. Mas as aulas vão acontecer aos sábados, aos sábados, tá? Aos sábados. Tá bom? O horário a gente vai conversar ainda, se será 9, será 10, tá? Ou 11 horas, como vocês... Ou à tarde, pode ser também, sábado à tarde. Um grupo de discussão, nós falaremos, discutiremos sobre Achille Mbembe. Bem, ele é um pensador camaronês, né? Os Camarões franceses, em 1957.
Ele é um pensador reconhecidíssimo no mundo afora, não sei como é que vocês nunca souberam desses pensadores. O professor está repetindo o conteúdo, é isso? Na última aula que eu falei sobre esse pensador, não é porque ele era negro que vocês não participaram, não, não. Longe disso longe de mim pensar isso, né? Eu só estou dizendo que é um pensador importante e que nós vamos revisitá-lo, sim, para que vocês tenham consciência sobre esse pensador africano, tá? Apareceram 6 alunos só, por isso que também estamos reprisando os slides, mas a linguagem é outra. Aquele período ali estávamos ainda no início da pandemia, de certo modo, né? Seus principais temas, seu principal tema de investigação é a história da África, são história da África, pós-colonialismo, ciências sociais e política. Embora seja chamado de teórico pós-colonial, em boa parte devido ao seu nome em inglês, no seu livro, primeiro livro, ele recentemente rejeitou o termo, porque vê seu projeto como um trabalho tanto de aceitação quanto de transcendência da diferença. Ele transcende a diferença entre o branco e o não branco. Certo? Entre o branco e o não branco. A principal obra dele é um ensaio chamado Necropolítica, onde ele vai falar, professor, necropolítica tem a ver com necrotério? Sim, claro. É com morte mesmo. Política da morte. É isso mesmo. Necropolítica. Necrotério, né? Necrofilia, né? Tara por cadáveres. Necrofilia. O necro é isso mesmo. Tá? Então, Mbembe interpreta a África não como um lugar definido e isolado, mas como uma relação tensa entre si e o resto do mundo que se desenrola simultaneamente nos níveis político, psíquico e semiótico, sexual. Se nós observar a história da África, como eu já disse, nós às vezes conhecemos mais a história europeia e americana, norte-americana, do que da própria África, que são nossos parentes mais próximos. Depois da África, o Brasil é um país com mais negros. Então, segundo Mbembe, o conceito de biopoder, de Michel Foucault, não serve mais. Então, a vida se inundou e utiliza-se a vida, instrumentaliza-se a vida. Tentam segmentar a vida, fragmentar a vida e transformá-la numa engrenagem da política. Numa engrenagem da política. Mas esse conceito não é mais... não é que é útil, mas não satisfaz as necessidades atuais. Entende? Os insights de Foucault sobre as noções de poder soberano e biopoder, Mbembe acrescenta o conceito de necropolítica, que vai além de simplesmente inscrever corpos dentro de aparatos disciplinadores. Lembra que Foucault vai trabalhar sobre a questão das escolas, hospitais, prisões, e ver o ser humano em um ambiente intoxicado por aparelhos, por engrenagens do sistema. E é impossível sair desse aparelho. Uma forma de atenuar esse mecanismo é através da leitura, da arte, da literatura. Certo? O Mbembe, Achille Mbembe, ele irá refletir, ele flerta com Foucault, Freud e Fanon. Né? Tá aparecendo aqui, eu vou sumir um pouquinho. Tá aqui, né? Não é gerida por nenhuma racionalidade a necropolítica, pois é a morte que conduz o projeto de ceifar e tolher vidas, sendo o racismo catalisador dessa tragédia, ou até mesmo dessa estratégia, melhor dizendo, perversa contra indígenas e negros. Pessoal, todo mundo pensa que racismo é por causa de cor. Pode ter a ver? Pode haver relação? Pode, mas deixa eu falar uma coisa para vocês.
O racismo tem a ver com isso aqui, ó. Com pirâmide. Pirâmide social. Quando você se denomina branco claro é ótimo, moreno claro, chocolate, para suavizar a cor, a negritude, não é por causa da cor em si, mas é para você se sentir superior a quem é mais escuro que você. Tá entendendo a relação? A relação é de poder. Classe média, ela não é solidária, não quer ver a felicidade do quem está embaixo, do pobre. Classe média não quer ver a felicidade de quem é pobre. E o rico, a classe média se alegra com o rico, porque ele quer chegar aqui. A classe média não se alegra com o pobre que vem para cá. Não se alegra de forma alguma. Não mesmo. Por quê? É necessário que exista o pobre para a classe média se sentir melhor. Então, é uma luta por reconhecimento, tanto social quanto político, e principalmente econômico. Numa perspectiva também intelectual, é uma luta. E eu pergunto, quantos professores negros temos na Cerrado? Tínhamos um, saiu. Foi da UESP, né? Ele, com a pandemia, enfim, com outros projetos. Professor Alci, gente boa. Esteve até no encontro do ano passado sobre a consciência negra. Não é a cor em si. Não é a cor em si. Isso é um processo de construção de séculos. De séculos. Tem o problema da cor, certo, mas o que pesa mais não é a cor. O que pesa mais é a questão da condição social. É estrutural. Não é só cor. É estrutural. Eu olho para o negro com inferioridade, com um olhar de desdém. Não pelo simples fato de ser negro, mas por ele estar numa posição inferior a mim. Que isso é uma construção social. Por mais que eu diga que eu sou pobre, branco, pobre, eu já saí na frente por ser branco. Porque durante toda a história, foi, sabe, houve esse jingle, essa ladainha dessas relações entre superiores e inferiores. Né? Não sei se eu já contei para vocês, mas eu estava lá no estudo em Teresina, e no mestrado, e aí o professor falando e tal, ele é muito meu amigo, gente boa, e falando, e ele é alto, magro, e ele questionando e tal, questão da comunidade LGBTQIA+, dos negros. Eu falei, professor, o senhor já nasceu pronto. Interrompi a fala dele e falei, ô professor, o senhor já nasceu pronto. Por mais que o senhor tenha passado alguns sofrimentos, e ok, né, cada um enfrenta da melhor forma que dá, mas você nunca vai ser agredido pela sua, vamos dizer assim, negritude, ou até mesmo por essa classificação. Por mais que você seja rico, mais negro, né? Rico e negro, as pessoas irão te olhar com desdém. E olhar com desdém. Como se seu lugar não fosse ali. É sim. Então, antes de ser uma questão de cor, que também, claro, importa, mas é uma questão de estrutura social. É uma questão de estrutura social. A necropolítica, como política de morte, sustenta-se a dimensão da radicalização ou da racialização, mas a extrapola, como eu já ia dizendo, não é questão de raça, não é questão de cor, extrapola na medida que a condição subalterna reservada aos negros, pouco a pouco se amplia e aponta para o devir negro no mundo. Para o devir negro no mundo, para o movimentar-se do negro no mundo. Que não é somente a questão da racialização, da raça, mas também da pirâmide, né, dos degraus que o negro deve
sabe, forçosamente, ininterruptamente, subir. É quase que um calvário para o negro. Quase que um calvário. E existe, então, por isso que temos aí a necropolítica, por quê? Existe a falência de aparatos teóricos. A nossa justiça brasileira, ela é segregatória. Professor, não diga isso. É segregatória. Quantos juízes negros vocês conhecem? Quantos procuradores negros você conhece? Quantos advogados negros você conhece? Hã? Quantos desembargadores negros você conhece? Atualmente existe algum negro no STF? Não. Então não são capazes? São capazes, mas oportunidade. Por isso que é necessária uma política de cotas, ou seja, uma política de ações afirmativas. E não me venha dizer que você é contra as ações afirmativas. Pode falar, pode espernear. Pode dizer que é contra, que todos são capazes. Já expliquei a questão da equidade, né? Temos aí uma competição para subir na árvore. Temos um elefante, temos uma girafa, temos um ser humano, temos um peixe, temos um macaco, temos um pássaro. É a mesma prova para todos. Igualdade para todos. No entanto, o elefante tem um sobrepeso, a girafa é muito grande, o pássaro é tranquilo, o peixe, coitado. O ser humano está ali mediando, né? O macaco, então, sobe tranquilo. É justa essa prova? Temos aí uma competição de nado. Temos eu, professor Cristiano, professor Ângelo, Abigail, numa piscina olímpica. A mesma prova para todos. E aí? Ninguém perguntou se tem fobia à água, se não sabe nadar. Tá, para você conseguir isso, é necessário fazer isso. A meritocracia. As pessoas que ficam arrotando esse termo não sabem o que é meritocracia. É por mérito. Mérito? Que mérito? Estudar no Dom Barreto? É mérito. Nasceu rico é mérito. Acorda. Tem certos termos que a gente fica reproduzindo e não sabe o que é meritocracia. No Brasil não funciona a meritocracia. Não dá. Na Suíça, né? Na Grã-Bretanha, aí sim, pode até funcionar essa política meritocrata. Mas aqui não. Aqui não. Você acha mesmo que é meritocracia os meninos aqui correndo atrás de um Wi-Fi para assistir aula? Os estudantes do ensino médio? É isso a meritocracia? Enquanto outros estudantes da escola particular estão de boa. Acorda. Acorda. A justiça brasileira é, sim, segregatória. É tanto que a Nancy Fraser fala de uma ressignificação, até mesmo uma reconstrução da justiça. Porque ela foi tolhida com ideais segregatórios. Com o ideal do homem perfeito e da mulher perfeita. Da cor perfeita, da classe perfeita. Entende? Então, haja vista que muitos não consideram a necropolítica um problema. E é um problema. É um problema a necropolítica. Por quê? O Estado decide quem vai viver. O Estado decide qual ou quais pessoas vão desfrutar do mínimo existencial. Vão desfrutar do mínimo existencial. Além dos negros, existe também a questão dos refugiados, né? Da fobia da morte dessas pessoas também. A manutenção da morte e a administração de vidas no limbo. Limbo é a sobrevivência. Limbo ali, nem vida nem morte. Ali eu estou escapando. A consolidação de um domínio de determinada classe social. Ilusões diante da democracia. O quantitativo dos massacres não é exceção. Se tornou a regra. E, como regra, um projeto de aniquilamento de vidas que o Estado deseja matar. Por isso que é necessário, pessoal,
Por isso que é necessário uma política de ações afirmativas sérias. Uma política de ações afirmativas séria. Por quê? Porque não é só indenização. Todo mundo fala, é por causa da herança, do passado histórico, de sofrimento do negro. Não! É pouco, então. Se for indenização, isso é pouco. Pelo que o negro passou e enfrenta a cada dia, isso é pouco. Não é uma simples indenização, não é um cheque que você dá para ele e está tudo certo. Não. Oba, você tem acesso agora do ProUni. Oba, você tem o Enem aqui, tem as cotas. Não é indenização. É uma política de inclusão social. As pessoas não sabem o que são ações afirmativas e ficam com ideias. Porque todos são capazes. Um negro que se é capaz, eu também sou capaz. Ele é capaz. Por que tem benefício para ele? É sério isso? É sério que às vezes tem esse pensamento? Tem que cuidar, tem que raciocinar mais. Raciocinar se desapegando do teu ego e vendo o outro, não a si mesmo. A política pública de ações afirmativas é uma política inclusiva para semear o convívio. É uma política que visa o convívio. É só através do convívio que vamos exterminar o racismo. É só através do convívio que vamos exterminar o racismo. Convivendo é que vamos exterminar o racismo. Se não há uma política de ações afirmativas, você acha mesmo que Barack Obama seria presidente? Acorda. Não seria presidente. Nunca seria presidente. E nos Estados Unidos, a segregação era ainda maior. Existia bebedouros para negros, existia bebedouros para brancos, ônibus para negros, escola para negro. Inclusive, conta-se uma história, né, do Kennedy. Isso aí eu vi numa fala de um professor muito interessante, a fala dele no YouTube. Ele tem um canal, né, bem visto o canal dele, que fala sobre políticas afirmativas, enfim, cotas. Depois eu posso até divulgar para vocês. Que ele diz o seguinte, no governo Kennedy, diz que não é para ter mais diferença entre cor. E aí, o professor chegou na sala de aula que não existe branco nem preto. Aqui todo mundo é azul, blue, I am blue, né? E o professor utiliza mesmo essa frase. Professor Paulo Giraldelli, nome dele. E aí, vamos fazer agora 2 filas. Quais são os critérios para a fila? Aqui vai ficar os azuis claros e aqui vai ficar os azuis escuros. Entende? Para dizer que, claro, foi uma ironia, foi uma sátira que ele fez para explicar que isso está entranhado no imaginário cultural, mas nem sempre é por causa da cor, mas sim pelo sentimento de superioridade que eu tenho diante do outro. Sabe? Então, temos aqui a morte como projeto. Tá? Temos a morte como projeto. Aquele Mbembe, ele faz uma crítica da razão negra, que se faz, portanto, necessária, pois o neoliberalismo, e aí nós pensamos como colonizadores. Nós fomos colonizados e nos deixamos infectar pelo colonialismo, mas temos a ilusão de sermos colonizadores, porque ainda somos colonizados. Compreende? Temos a ilusão de sermos colonizadores, mas persiste em nós um sentimento de submissão de subalterno. E aí o que um grande escritor brasileiro, Nelson Rodrigues, fala, sentimento de vira-lata. Temos isso. Valorizamos mais o de fora do que a nossa própria cultura, os Brasis que estamos aqui, que temos aqui. Pensar o racismo não somente numa dimensão moral e numa dimensão só de cor, mas também numa dimensão política e estrutural. A razão política que aponta para a morte. A razão política que aponta para a morte. Como é que um chefe de Estado vai mensurar o peso de um homem ou uma mulher quilombola, de uma tribo quilombola, através de arrobas? Um homem que coloca os seus ministros, todos brancos. Então, nenhum negro, nenhum ministro negro. Não tem.
Testemunho, não tem testemunho. Se não tem testemunho no judiciário ou no executivo, qual a mensagem que vai chegar para o jovem? São influenciáveis. Ah, se o presidente está fazendo isso, por que eu não vou fazer também, né? E aí? São influenciáveis, né? E claro, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei nesse slide. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Não coloquei. Pensei que tinha colocado a imagem de Cã. Mas não vamos buscar essa imagem de Modesto Brocos para nós analisarmos, tá? Nós temos que analisar essa imagem, essa obra de arte. Vou ensinar vocês como analisar uma obra de arte, tá? Ver além da pintura ali, das imagens, né? Que realmente o artista quer significar para o leitor da arte ali, o contemplador da arte. A gestão da vida inventam-se e reinventam-se hierarquias, classificações, assimetrias, discriminações. Sempre vão inventar um jeito para discriminar. Por isso que é importante a inclusão. A inclusão. Tanto de mulheres negras, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras, certo? A inclusão. Conviver. Se você se sente superior a outra pessoa pela cor, cuidado, se trate. É uma doença realmente do espírito. Se sentir superior por causa da cor. Ou até mesmo pela sua condição. Sua condição. É interessante quando eu vou para o ensino médio, eu adoro o ensino médio, porque lá eu tenho como mudar e transformar, fazer com que os estudantes percebam que a faculdade é um local de pesquisa e de reflexão. Lá eu estimulo a crítica. E já vem para cá, para a faculdade, quem for meu estudante sabe o que eu estou dizendo. Já vem para cá, para a faculdade, sabendo, fundamentar, sabendo se posicionar, se organizar, porque isso eu falo na sala de aula. Não é só durante o último dia de aula, não, estimulando, não. É durante todos os 3 anos que eu estou com eles. Se eu for professor durante 3 anos. Se não, se for 1 mês, eu falo isso. Se for 2 meses, eu falo isso. Repetidamente, para realmente fixar. E aí, sim, desenvolvem o espírito crítico. Para chegar aqui e desabrochar esse espírito em reflexões, em textos, em conversas salutares. E, como eu ia dizendo, quando eu estou lá no ensino médio, estimulo os estudantes a serem o que quiserem ser. Não mudar pelo que a sociedade diz. Pelo que a sociedade diz. Entrei numa sala de aula de 40 alunos, eu era o único branco. Todos os estudantes eram negros. E não vem com essa história de mulato, porque mulato é racista esse termo. Esse mulato, sabe o que é mulato? Mulato é a mucama que deitou e que é uma mula. Vem de mula, mulato. Vem de mula. Né? Vem de mula. Aquele filho ali é fruto de um estupro, né? Que aí ela está aguardando. É isso. Criado mudo da mesma forma. Um criado ou criada que está ali, né? Parado. E aí coloca o nome de um móvel. Percebe? Denegrir também é um verbo racista. Então, essas e outras, como fala aqui, né? Reinventa-se jeitos e maneiras para excluir o negro. Para excluir o negro. E há um processo de embranquecimento da sociedade. Quem é negro não se aceita como negro e passa produtos para ficar mais claro. Para ficar mais claro. Se você observa um negro, e age com indiferença, torce o olhar, cuidado. Ó, tá com defeito, tá? Tá com defeito.
Muda. Isso se muda com leitura e convívio. Tá? Bem, então, temos aí a Angela Davis, Vidas Negras Importam. Professor, mas isso tudo tem o que a ver com o mínimo existencial? Para essas pessoas são negadas o mínimo existencial. Vocês acham mesmo que quem está nessa pandemia, que está estudando, tendo acesso, são mais estudantes negros ou mais estudantes brancos? A comunidade brasileira, periférica, em sua grande porcentagem é de pessoas, de jovens negros. Então, com essa pandemia houve assim uma explosão, melhor dizendo, uma explosão de problemas, e principalmente aí com relação à informação. Todo mundo acha que só porque tem internet, todo mundo tem acesso, e não é assim. Não é assim. Nem sempre, quando há internet, há informação para todos. Existe informação para todos, mas me dê um aparelho que suporte a tecnologia. E aquela estudante que vendeu o celular para dar o que comer em casa? Como é que fica? Então, o racismo é estrutural, pessoal. Até na escola, nessa pandemia agora, percebemos isso, que há uma certa dificuldade de atender todas as pessoas. Não há sensibilidade por parte do governo, tanto estadual quanto federal. Não há. Não há sensibilidade. A UESP agora que vai começar a pensar no auxílio, a Universidade Federal da mesma forma. As coisas vão devagar. Sim, mas espera aí. Poderia dar esse auxílio antes? Não poderia ter pensado antes? As coisas no Brasil realmente é a passo de tartaruga. Bem, então o devir negro se insinua a cada novo avanço do neoliberalismo, cujo projeto de globalização comercial implica a construção de centros e periferias exploradores e explorados em um modelo escravocrata que se sustenta na racialização da humanidade, seja ela biológica ou social. Existe uma coisa chamada darwinismo social. Novamente, não é só de cor, gente. Não é só cor, racismo. Racismo também é estrutura, é pirâmide. Eu me sentir superior ao outro. Eu não deixar que ele acesse a universidade. Eu não deixar que o jovem negro acesse aquilo que eu já tenho direito, já se me acho com direito de ter, mas o outro não pode. Por quê? Por que é tão difícil entender a política de cotas? Por que é tão difícil de entender as políticas de cotas? Por quê? Se você tem um mínimo existencial, né? Moradia, saúde, alimentação e educação, por que é tão difícil entender que também os negros devem ter? Eu nasci branco, um exemplo. Nasci branco na periferia. Aí outro meu vizinho nasceu negro na periferia. Qual que vai ter mais chance? Eu já saí na frente dele. Para a sociedade e para o sistema, eu já saí na frente dele porque eu sou branco. A sociedade é segregatória. Já está no olhar. Já está no olhar. Está no olhar. E às vezes eu me preocupo mais do que os jovens negros da faculdade. Me preocupo mais do que os jovens negros da faculdade. Às vezes, para vocês não tem tanto faz, tanto fez. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E é necessário que vocês reflitam, pensem. É isso que é a disciplina de antropologia jurídica para trabalhar com casos concretos. Temos aí o linchamento. Vamos trabalhar esse semestre todo esse caso. Teve estudantes que não citaram uma lei, não citaram um artigo, não citaram... Olha, isso é pesquisa. Para ser um bom operador do direito, é necessário ser um bom pesquisador da ciência jurídica. Então, pesquisem. Muitos citaram, parabéns. Agora, pesquisem. A segunda unidade é para aperfeiçoar o estudo de caso. Tá? Já tem um template lá, está aberto. Então, cuidem. Então, existe também uma ditadura do mercado. Uma ditadura do mercado que vai afunilando, estreitando as relações, de tal modo que
o negro não se reconhece como negro, mas sim como branco, porque a identidade dele cai. Não tem mais identidade. A predominância é a identidade do branco. E aí nós temos a dialética. Tese é diferente da antítese, tá? Certo? Mas a tese aqui é a predominância sobre assim a antítese. Para construir a síntese, quem predomina é a tese. Então vamos colocar na prática isso. A tese é um modelo. É um modelo. É uma ideia contrária à antítese. Mas ela vai ter que ser subordinada e se subordinar ao modelo que é a tese. Então, a tese vai fazer o quê? Olha, vamos estiletar você. Isso não serve, isso serve, isso serve. Pronto. Aí temos a síntese. Mas o que é a mais predominância na síntese? Da tese ou da antítese? Claro que é da tese. O consenso aí foi unilateral. É a mesma coisa na realidade. Temos aqui, estamos falando em termos abstratos, mas vamos falar para a realidade. É a mesma coisa. Se temos aí os padrões sociais são negros ou brancos? O negro é encarado como antítese, como um diferentão. E não pode ser assim. Não deve ser assim. E ele é estiletado. Perde a sua identidade. Estica o cabelo, embranquece a pele, né? Tudo isso aí faz parte de quê? Da tese. De uma suposta síntese. E essa síntese foi, aos poucos, sendo modelada não pela antítese, mas sim pela tese, pelo ser. Não é isso? E aí vocês podem ter acesso a esses slides, vai falar do novo normal, e o novo normal foi tudo isso que nós falamos, não existe novo normal. Novo normal para quem? Não existe novo normal, existe anormal. Existe a potencialização do anormal. Antes já era normal, agora existe a quinta potência, elevou a quinta potência à anormalidade. Ser e não ser. O ser que predomina, é os padrões do normal. O normal, quem fundou esse termo foi o branco. Foi a hegemonia, a elite, os ricos. Foram. Novo normal para quem, gente? O quilo de arroz está quase R$ 40. A pessoa lá do centro, né? A pessoa aqui às vezes nós comparamos o mundo com corrente, mas não pode. Corrente tem 30 mil habitantes, é um cubículo. É um grão de areia no mundo. Então não pode comparar. Né? Quem visitou cidades grandes sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando? Mas não é só visitar o centro, não. Vai visitar a periferia. Vai visitar a periferia para você saber como é que é. Tá entendendo? Raciocina nesse sentido aí. Raciocina dessa forma. Não estou querendo, estou apontando caminhos. Tente formar o seu próprio pensamento. Se eu estiver errado, tudo bem. Não tem problema. Discorde de mim, apresente os argumentos contrários. Agora, se você encarar como coerente a minha fala, tudo bem. Amplie essa discussão. Amplie essa discussão no artigo, ou até mesmo no teu estudo de caso. Não existe novo normal. Depois da pandemia as pessoas vão sair humanizadas, mais empáticas. Sério? A gripe espanhola foi tal e qual a pandemia, essa que nós estamos enfrentando. É só pesquisar. E a humanidade não aprendeu. Está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Todo mundo fala em empatia, mas empatia, gente, não conhece o conceito. Empatia é prática, é atitude. Você empresta seu Wi-Fi para o vizinho, para um estudante, você pergunta se ele quer ajuda, você manda mensagem se preocupado, não é só para parente, não. Para o estudante da tua região aí, teu bairro, qual projeto você desenvolve? O que você desenvolve?
Qual o seu legado no teu bairro aí? Eu tenho essa frase na FCP. Qual o seu legado na FCP? Então, qual o seu legado aí também? A disciplina de antropologia jurídica é a dinamite aqui para você. Vamos lá, coragem, ação. Nada de abstração, tem que ter ação. Filosofia nós refletimos. Agora é a prática. Na próxima aula vamos estudar o Estatuto da Igualdade Racial. É uma tentativa de humanizar o direito e responder a pergunta: que ser humano você quer ser? Porque o humano, o que é humano? É a capacidade de perceber o semelhante no dessemelhante. Essa frase não é minha, é de Adorno. A normalidade hoje, e esse novo normal, significa morte. Novo normal para quem? Para quem não tem o que comer, continua do mesmo jeito. Não mudou. Não mudou. Então, esse governo, e não somente esse, mas outros, né, como o norte-americano, é um governo da morte, tendo a morte como projeto, estimulando a saída, estimulando as pessoas a irem às ruas. A economia não pode parar. Eu quero saber se defunto trabalha. Quero saber, os casos só aumentam. Só aumentam. E as pessoas, olha, tem uma coisa interessante. Não sei se vocês perceberam, mas o vírus é diferente de um desastre. Já estou me alongando um pouco, tá? Já eu me encerro. O vírus é diferente de um desastre. Uma coisa é você ter um desastre, Brumadinho, Mariana. Uma coisa é você ter um desastre ali, matou 250. É um desastre, é uma fatalidade e é horrível. Outra coisa é um vírus que vai, estiletando o Brasil, sangrando aos poucos. Todo dia 2, 4, 5, 10, 1000. E aí dá um sentimento de quê? De volta à realidade, de volta ao normal. Tudo está voltando ao normal. Dá um sentimento de conformidade enquanto o vírus está, aos poucos. Se não bastasse o vírus biológico, existe o vírus político. Então a morte aqui é como projeto. Como projeto. A manutenção da morte, a administração de vidas no limbo, a consolidação de uma classe dominante. De uma classe dominante. Certo? E claro, apenas uma ilustração, quem pode viver? O estabelecimento do terror, a punição do corpo colonizado, criação de narrativas, menino veste rosa, menina veste azul, né? A questão de, o Brasil, eu vi outro dia banhando na lama e não teve nada. É uma idiotice. É idiotice. A questão da rotulação. Dizer que o arroz está desse valor porque o brasileiro está ganhando mais. Como assim? Está ganhando mais? Quase R$40 o quilo de arroz tipo 1? Não existe isso. Não existe. Então, encara como estrangeiro o índio e o LGBTQIA+, os negros também. Existem múltiplos processos para esse mecanismo da morte, né? A morte como projeto. Por exemplo, a polícia achar no direito de metralhar, o exército se achar no direito de metralhar um carro onde que o pai está voltando de um passeio, sem abordagem, sem perguntar, nada. Não, é uma perseguição, vamos aqui matar. E aí tem Agatha, Amarildo, tem Marielle, tem tantas vidas, né? Então, mais atenção a isso, gente. Se valorizem como negros, se enxerguem como negros. Já contei essa história, não sei se eu contei para vocês, mas eu acho que foi para outra turma, se foi Direitos Humanos que eu contei, que eu estava num grupo aí, enfim, mandando mensagens, e aí eu mandei um legalzinho assim, né, um aperto de mão, eu gosto disso. Eu mandei uma figurinha, o que sai, né, a figurinha que saiu, eu mandei, que foi um negro, uma figurinha negra, né, assim, apertando a mão. Pois a pessoa se ardeu, a pessoa
Não, não pode, você é branca, tá mandando a figurinha. Minha filha, eu não sei aqui o que é cor, não. Para mim, cor não importa, não. Para mim, cor não importa, não. Existe tua identidade, eu te respeito a tua identidade. Se você é negro, respeita a identidade do negro. Ué, se você se reconhece como negro, respeita a identidade do negro. Se você se reconhece como branco, respeita a identidade do branco. Agora, o que não pode é a tua identidade atrapalhar do outro. Simples assim. Simples assim. Se incomodar até com emoticon. Até com emoticon. Mas, por favor, né? Santa paciência. Certo? Então, assista um vídeo do mínimo existencial. É só você baixar o material e clicar nesse link. Tá? Assista outro vídeo da reserva do possível e o mínimo existencial, onde vai fazer essa comparação entre os dois. E claro, ainda os documentários, eu sempre vou colocar todos aqui. Caso vocês não assistiram, assistam, tá certo? E esse, quebrando o tabu, observando o tabu, vamos trabalhar em outras. Tem o Xingu também, caso vocês não assistiram, assistam. Muito importante esses documentários. E no fórum, o que vocês vão fazer no fórum? Tira dúvida, não vai ter fórum, tá? É questionário, mais o linchamento. O fórum vai funcionar, o fórum tira dúvida da unidade 2 vai funcionar como atividade extra, certo? Aquele pontinho ali que falta, pois pronto, atividade extra. O que você vai fazer? Você vai pegar o mínimo existencial e dialogar com Achille Mbembe, certo? Mínimo existencial e aquele Mbembe você vai tentar conversar tanto com o conceito de necropolítica, com essa questão da colonização, da descolonização, do pensar do devir negro no mundo, você vai abordar numa resposta lá no fórum Tira Dúvidas. Tá certo, gente? Então, um forte abraço, até a próxima aula. Tchauzinho.